Gente, eu coloquei o celular aqui pra gravar, conversando um pouquinho com vocês, né? Aí, de repente, olha quem chegou aqui. Já acordou, nem queria que ele acordasse tão cedo, porque tá muito frio. E quando ele acorda, ele não fica na cama, ele já levanta e já vem pra onde eu tô. Tá dando um solzinho no meu rosto. Pois é, gente, o que eu queria falar pra vocês, né? Que nem eu tinha parado de gravar, que as coisas não. Às vezes as coisas não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, né? E aconteceu muita coisa. Eu acho que do último vídeo que eu postei tem uns 4 meses. E que nem eu falei pra vocês que eu queria comprar o tripé, né? Pra melhorar, pra gravar pra vocês, mas eu não consegui, não foi possível. Eu comprei um pequenininho, mas não me ajudou muito. E é muito difícil, assim, a gente precisar das coisas, às vezes ter vontade e não poder, né? E que nem eu e meu esposo, a gente é casado há 16 anos já. E eu sempre sonhei, nós sempre sonhamos juntos em construir uma casa melhor, uma casa de alvenaria, algo melhor, né, para os nossos filhos e para nós mesmos. Mas até hoje não foi possível. Essa casa que a gente mora é nossa mesmo, graças a Deus nós não pagamos aluguel. Só que ela é uma casa já antiga. Quando a gente comprou aqui, já era uma casa velha, né? E já faz 4 anos que a gente mora aqui. E mesmo assim eu agradeço a Deus, né? Só que algumas madeiras estão estragando, algumas outras eu cupim e acabou estragando mais rápido ainda, né? E durante esse tempo que eu parei de gravar, nós tivemos problemas financeiros. Meu esposo não estava conseguindo pagar as contas básicas, porque não tem tanta conta que nessas coisas que eu mostrei pra vocês, liquidificador, forno, isso aí tudo já tá pago. Nós compramos parcelado na Avan, nós temos o cartão da Avan, é uma loja muito boa para se comprar parcelado, porque você paga aos pouquinhos, né? E as nossas contas básicas, que nem luz, luz é o que tá mais comendo o nosso pouco dinheiro que a gente consegue. E o gás, a gente, o meu esposo passou esse inverno quase todo sem conseguir nenhum serviço, que ele trabalha de diárias, né? Ele faz de tudo um pouco. E, tipo assim, ele não conseguia, a gente teve que viver o inverno inteiro com Bolsa Família, sendo que não é tanto, né? Mas eu agradeço a Deus pelo Bolsa Família, porque senão tinha sido bem pior. E, e aí, às vezes, eu fico pensando assim, né? A gente tem sonhos que a gente quer conquistar, mas tem pessoas passando situações piores que a nossa, né? Eu não reclamo, porque eu tenho que comer. Muitas vezes faltou alguma coisa, mas nunca faltava tudo, né? Meus filhos têm cama deles, meus filhos têm edredom no frio desse que tá fazendo, tá muito difícil. Eu fico pensando nas pessoas que não têm casa, não têm onde morar, né? E graças a Deus nós temos. Então eu não reclamo. Mas de dizer que tá difícil, tá difícil. Graças a Deus, esses últimos meses, meu esposo conseguiu uma diária, né, pra ele fazer. Chegamos a pensar até em ir embora, arrumar um serviço assim pra gente morar, tomar de conta de algum lugar. Ainda estamos vendo essa possibilidade, essa hipótese. Mas nós estamos tentando vencer, né, essas dificuldades, essas lutas. Mas graças a Deus estamos vencendo, né, aos poucos. Eu acabei me desanimando muito em gravar, porque às vezes eu queria gravar uma receita para vocês, mas eu não tinha os produtos para fazer a receita e não tinha dinheiro para comprar. Às vezes eu queria gravar em algum lugar para vocês, mas eu não tinha dinheiro para ir, como não tenho ainda, né? E aí ficou muito difícil. Eu acho que eu vou gravar o quê? Será que eles querem ver só o meu dia a dia? E aí eu vi muitos comentários bons, né?
muitos comentários legais. E aí eu fiquei pensando, poxa, eles estão gostando do meu vídeo, mas eu vou ficar gravando todo dia a mesma coisa. E eu acabei desanimando. E aí, há quase 2 meses atrás, eu comecei a cogitar a hipótese de voltar a gravar. Nós fizemos algumas viagens, fomos para alguns lugares, comprei algumas coisas, mas nada eu gravei para vocês. Fizemos um fogão a lenha ali fora, depois eu vou mostrar para vocês. E eu não gravei. Meus filhos ficavam, mãe, grava. E eu não tinha ânimo para gravar. Há quase 2 meses atrás, eu pensei em voltar a gravar. E aí, o que que acontece? O nosso pastor adoeceu. O meu pastor, ele era como se fosse um pai para nós, sabe? E a gente se deu tanto com ele que a gente ficou como se fosse da família. Nós conhecíamos a família deles, nós participava de comemorações com eles, a gente ia em viagem com eles. E ele tinha nós como se fosse da família, e nós tinha ele também como se fosse da família. Ele vinha aqui na minha casa todos os dias, meu esposo ia na casa deles todos os dias. Se eles não se vissem, eles se falavam pelo telefone, mas todos os dias eles se falavam. E aí o meu pastor foi internado e acabou que ele veio a óbito. Ele faleceu, né? E foi muito triste. É. E aí eu desanimei de novo de gravar. Eu digo, eu não vou gravar. Aí muitas pessoas falavam, né? Mas a gente sabe que ele foi pro céu. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito certa, muito correta. E o Senhor colheu, né? Só que eu amo demais minha pastora. Assim como eu amava também meu pastor. E quando aconteceu isso tudo, porque nós somos a Igreja Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é pastoreada por homens, né? E é uma questão de doutrina mesmo, gente, sabe? Nada, não é preconceito nem nada, é questão de doutrina. E as esposas, elas ajudam no que elas podem, né? E tipo assim, quando o meu pastor faleceu, ele morava aqui numa casa pastoral. Antes ele não era daqui, ele tinha vindo pra cá acho que há uns 3 anos. Quase 4 anos. E aí ele morava na casa pastoral. No caso, quando ele faleceu, e ele não tinha casa mesmo. Quando ele faleceu, a minha pastora tinha que ir embora, porque o próximo pastor que viesse ia ocupar a casa, né? E ela também disse que não queria mais ficar lá na casa, porque tudo lembrava ele. Foram muitos anos de casado, eles tinham uma família linda, filhos, tudo casado, tudo grande já. E aí que eu fiquei triste, né? Porque eu não queria ficar longe dela. Eu não queria ficar sem ela aqui, né, perto de mim. Mas os mistérios de Deus é assim, a gente não sabe o que ele quer, o que ele vai fazer, né? Nem tudo que a gente quer é a vontade de Deus. Então, aconteceu que a minha pastora foi embora, né? Ela não tinha casa, até então ela não tinha para onde ir. Ela ficou na casa de uma filha dela, que mora em outra cidade aqui. Para, filho. Desculpa, gente, é que ele gosta de... Ele parou de mamar, mas ele tem esse vício. Então, tipo assim, a gente mora numa cidade longe de onde ele tá morando. Aí, então, ela foi morar numa cidade longe, né, daqui. É um pouco longe daqui. Pra mim, que não tem um transporte, fica longe, né? Que ela falou pra mim, ela disse lá, quando tu quiser, tu liga, que a gente dá um jeito de vir te buscar pra tu ir pra lá. Nossa, a gente fazia muita viagem junto. Tem até uns vídeos aqui da última viagem que a gente fez com eles. Com meu pastor ainda vivo, ainda bem. E, gente, nós nunca esperávamos isso acontecer. Só que ele já tinha uma doença, ele tinha cirrose hepática, né? E ele pegou Covid ano passado e pegou dengue. Covid, ele passou 2 dias ruim. Nós ficamos até com medo, porque nós pensávamos, se ele pegar Covid, ele vai morrer. Por causa da doença que ele já tinha, né? E ele já tinha quase morrido anos atrás.
E aconteceu que ele não sentiu nada, passou 2 dias só ruim e melhorou. Só que quando ele pegou a dengue, foi pesada para ele. E aí ele nunca mais se recuperou mesmo totalmente. E que ele aconteceu que ele foi ficando mais ruim, né? E faleceu. Vai que nem a irmã dele disse, né? Que Deus permitiu que ele não morresse de Covid, porque o velório dele foi lindo. E tipo assim, se ele tivesse morrido de Covid, a gente nem ia ver ele. Ele ia ser colocado num saco, enterrado e pronto. E a gente podemos velar ele, podemos ver. Foi uma coisa tão linda. Foi digno para ele. Se nós pudéssemos ter feito melhor, nós teríamos feito. Nós agradecemos muito nossa pastora Graça, porque apesar dela estar muito mal, ela não teve no velório, porque ela disse que queria guardar na lembrança ele vivo. Mas ela não resolveu velar ele em Rio Branco, que é na capital, né? Ela trouxe para velar aqui no campo que ele estava trabalhando, ela enterrou ele aqui. Ela nos deu a oportunidade de se despedir dele pela última vez. Nós ficamos muito gratos por isso. E aí, gente, acabou que foi uma coisa tão assim, sabe? Desanimada pra mim gravar, pra mim continuar gravando. Meu esposo ficou muito mal. Meu esposo, ele não consegue chorar. Ele não consegue demonstrar ali o choro, a tristeza dele. Ele guarda tudo dentro dele. E ele acabou que ele ficou muito mal, que ele ficou tipo sufocando. Ele não chorava e ele sofreu muito. A gente viu ele sofrer calado. O meu esposo ficou sem direção, ficou desanimado, ficou sem... Todo mundo, sabe, ficou assim, sem rumo. Ovelha mesmo, sem pastor. E aí ficava muito aquela dúvida se iam trazer um pastor de fora, se ia deixar o vice é meu cunhado. Ele que tá na frente agora como pastor do campo de Porto Acre. E aí eu comecei a trabalhar muito, porque a minha pastora era tesoureira, eu era vice dela. E acabou que ela foi embora e eu fiquei como a principal. E é muita coisa, sabe? Assim, relatório, prestação de contas, essas coisas. Mas graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria. Apesar de eu não saber, eu tô conseguindo. E era isso, gente. Eu queria pedir pra vocês ter um pouco de paciência comigo, tá? Quem permaneceu aí no canal, quem não saiu daí, continua, me ajuda, compartilha esse vídeo. Eu preciso de vocês, que nem eu falei, aqui onde eu moro, eu não tenho estudo e aqui não tem oportunidade de emprego. Até para quem tem estudo é difícil, imagine para quem não tem, né? Eu comecei o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, não concluí. E meu esposo também não, meu esposo não chegou nem no médio, não concluiu nem o fundamental. E aí tá muito difícil pra gente, então eu conto com a ajuda de vocês, sabe, pra divulgar, compartilhar, deixar o like, me ajuda aí, porque a única oportunidade que eu vejo pra mim no momento é o YouTube. Tá bem longe, né, de eu conseguir um dia monetizar meu canal, mas quem sabe, né, eu conto com a ajuda de vocês. Não esquece de acionar o sininho de notificação, porque senão o YouTube não notifica vocês dos vídeos que eu postar por aqui. Eu vou tentar gravar mais. Tchau, até o próximo vídeo.